Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso. Eu sou a professora Débora Alves, advogada especialista em administração pública. As fases da ação e do processo civil são o tema central do nosso curso e no decorrer dos nossos encontros vamos falar de cada uma delas com detalhes. Você pode nos acompanhar pelo e-book que apresentará informações mais aprofundadas. Iniciaremos falando um pouco da diferença entre processo e procedimento. O processo é instrumento da jurisdição, possibilitando a aplicação da lei ao caso concreto. São tipos de processos de acordo com a natureza da tutela jurisdicional solicitada, o processo de conhecimento e o processo de execução. Cada um deles dotado de um procedimento específico de acordo com a lei. O processo cautelar ou preventivo como processo autônomo deixou de existir após o Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105, passando a ser praticado apenas de maneira incidental aos processos de conhecimento e execução. É importante que se faça a distinção entre processo e procedimento. O processo é um instrumento através do qual o Estado compõe a lide. É um método de resolução de conflitos. O processo terá como marco inicial a petição inicial e como conclusão a sentença. O procedimento, por sua vez, é o aspecto externo, é a sucessão de atos interligados de maneira lógica e consequencial em busca de um objetivo final. O processo classifica-se de acordo com o tipo de tutela postulada e poderá ser de conhecimento, no qual se busca uma tutela cognitiva, ou de execução, no qual se busca a satisfação de um direito que já existe. O processo é uma relação tríplice, formada pelo demandante, pelo demandado e pelo Estado juiz. O procedimento comum é o procedimento básico aplicável ao processo civil. Ele terá a natureza padrão e subsidiária. Os procedimentos especiais, por sua vez, são abordados no próprio Código ou em normas diversas e abrangem os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e os de jurisdição voluntária. A figura do procedimento sumário foi abolida dentro da nova sistemática do CPC. O procedimento comum tem 4 fases definidas pelos seus acontecimentos predominantes e são as seguintes. Na fase postulatória, o autor formula sua pretensão por meio da petição inicial e o réu apresenta a sua resposta. No procedimento comum, a petição inicial é o ponto de partida do processo. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, porém, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240 do CPC depois que for validamente citado. A fase postulatória se inicia com a propositura da ação e compreende a petição inicial, a citação do réu, a realização de audiência de conciliação e mediação, a possível resposta do requerido e a impugnação à contestação. Na fase ordinatória, o juiz saneia o processo e analisa os requerimentos de provas apresentados pelas partes. Durante a fase ordinatória, o juiz vai sanear o processo e apreciar os requerimentos de provas formulados pelas partes. Compreenderá as questões de emenda ou complementação da petição inicial, as providências preliminares e o saneamento do processo em si. A fase instrutória se caracteriza pela produção das provas necessárias ao convencimento do juiz, com a finalidade de fundamentar a decisão da lide e seu mérito. Finalmente, na fase decisória, ocorre a decisão da lide, na qual o magistrado profere a sentença. Ocorre após a finalização da instrução. Vale lembrar que essa divisão terá natureza apenas didática, sendo possível que atos de uma fase permeiem uma fase diversa. A chamada fase executória ou de cumprimento da sentença se apresentará como fase subsequente ao processo de conhecimento. Para reforçar o que vimos hoje, temos tempo para analisar rapidamente uma questão de concurso sobre o tema. Vejamos. O item apresentado está correto. Como vimos no procedimento comum, a petição inicial é o ponto de partida do processo. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, conforme o artigo 312 do CPC. Em nossa próxima aula, analisaremos de forma mais detalhada a fase postulatória do processo. Até lá!